Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto extremamente importante. Nós vamos falar da matemática e do desmatamento na Amazônia. E para que vocês possam entender as relações, eu preciso primeiro mostrar para vocês o quanto que nós estamos conectados no mundo. Repara que esses dias eu estava ouvindo um noticiário e eu ouvi que o pessoal de Wuhan estava vivendo lá isolado por conta do coronavírus. E eu me sensibilizei com essa notícia, mas eu nunca imaginei que isso fosse chegar até nós, até a região onde eu vivo, que no caso aqui é São Paulo. E todo mundo aqui sabe que a gente está vivendo agora, por conta desse coronavírus, um momento de isolamento social. Ou seja, o que estava tão longe, tão distante, né, da minha imaginação, chegou até nós. E isso é só um exemplo que mostra como que nós estamos conectados. Inclusive, essa região aqui onde eu moro, e não só essa região, como a região de Cuiabá, ou mesmo Buenos Aires, são regiões que estão extremamente conectadas com o que acontece lá na Amazônia. Vocês vão ouvir daqui a pouco a palavra de um especialista que vai explicar para a gente exatamente qual é essa relação desse desmatamento na Amazônia com essa região que eu estou contando para vocês aqui, que é a região onde a gente vive, né? E aí vocês vão conseguir perceber que muitas vezes a gente acaba só se sensibilizando com algumas coisas que nos afetam diretamente. Mas a gente sabe que no mundo não deveria ser assim, né? Nós deveríamos ter mais empatia pelo outro, nós deveríamos compreender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo e entender que, tendo impacto direto em nós ou não sendo um impacto tão direto, fato é, existe essa interligação, essa relação entre tudo que acontece no mundo, tá bom? E inclusive na aula de hoje eu queria chamar a atenção para o que está escrito aqui, né? Para o tema aqui. Está escrito aqui, ó, matemática e desmatamento na Amazônia. Então olha só, o mundo não está aos seus pés, mas salvá-lo pode estar nas suas mãos. E acho que o primeiro passo para que a gente se mobilize, se sensibilize, é entender o problema, né? Entender o que está acontecendo. E para entender melhor, eu vou mostrar para vocês a palavra de um especialista, que vai explicar para a gente o que esse desmatamento na Amazônia tem a ver de maneira tão direta com a população que mora aqui nessa região. Eu vou mostrar para vocês uma reportagem, na verdade foi uma pesquisa que foi feita na FAPESP, vocês estão visualizando aí no vídeo, é uma pesquisa de 2017, onde o Antônio Donato Nobre, que é um especialista no assunto, nos conta em que pode impactar diretamente a vida de quem mora aqui em São Paulo, assim como eu, o desmatamento da Amazônia. Presta atenção porque realmente é muito interessante, tá bom, gente? Aliás, isso é só um trecho do vídeo. Super aconselho vocês depois a visualizarem e assistir o vídeo na íntegra, o vídeo completo, tá? Vamos lá. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então, era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente?
E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserto, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Bom, pois é, gente, vocês ouviram o que ele falou? E contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Cara, a primeira vez que eu assisti esse vídeo, isso me deixou bem impactada. Eu não sei se em vocês isso gerou o mesmo impacto, mas a ponto de eu ir pesquisar um pouquinho mais sobre esses rios voadores. E eu vou contar pra vocês o que eu descobri. Olha só que interessante, como é que esses rios voadores são formados, né? Na verdade, vem esse ar úmido, né? Essa umidade, ela vem aqui do Atlântico, ela passa aqui pela Amazônia, né? E ela se favorece, né? Desse aporte de água, né? Dessa evaporação toda, né? Dessa evapotranspiração que eles falam, dessa vegetação toda. E aí forma, gente, um volume de água tão grande que eles chamam de rios voadores, né? Porque o Antônio Donato Nobre, ele mostrou aí no vídeo para vocês, ele tá falando, né? Que é um volume de água no formato de vapor, né? É uma corrente de umidade tão grande que a gente chama de rios voadores. E olha que interessante, olha o movimento que ela faz. Essa corrente, ela tende, na verdade, ela vem para cá, ó, vocês estão visualizando essa trajetória através dessa ilustração. E aí, olha que interessante, se não tivesse a Cordilheira dos Andes, porque a Cordilheira dos Andes também tem um papel importantíssimo nisso tudo que ele comentou, se não tivesse a Cordilheira dos Andes, muito provavelmente toda essa umidade, né, essa corrente, ela passaria e iria para o Oceano Pacífico, né, a tendência é ela ir para lá. Mas graças à Cordilheira dos Andes, olha a trajetória que ela acaba fazendo, né? Ela vem aqui, a Cordilheira dos Andes meio que impõe essa trajetória para essa corrente de umidade que chega até nós, né? Então, gente, olha como é que é incrível, né? Tudo isso, né? Repara que o Antônio Donato Nobre, ele até fala no vídeo, né, que não tem cabimento a gente continuar desmatando a Amazônia, uma vez que ela presta esses serviços ambientais tão importantes para outras regiões, né. Repara que nós, aqui onde nós estamos, é uma região que se beneficia dessa usina ambiental que é a Amazônia, tá bom? Bom, entendido isso, tá? Nós vamos agora utilizar a matemática para compreender melhor alguns dados que foram falados aí nesse vídeo que nós assistimos, tá bom? Quer ver? Numa das falas, ele coloca assim, ó, que uma árvore grande com uma copa de 20 metros de diâmetro chega a colocar mais de 1.000 litros de água em um dia. Vamos entender essa fala, gente? Repara que aí ele está usando matemática pura, né? Ele está falando de diâmetro.
Portanto, quando eu falo de diâmetro, eu estou falando de figuras circulares. Quando ele se refere a uma copa de 20 metros de diâmetro, é como se eu fosse visualizar a árvore de cima para baixo. É como se eu estivesse vendo a vista superior dessa árvore, né? Então, se eu fosse lá e tirasse uma foto, repara que é óbvio que não vai dar uma circunferência perfeita, mas é uma figura que se assemelha a uma circunferência, tá? E aí, o que é circunferência? Repara que circunferência é uma linha curva fechada, e quando eu digo uma linha curva fechada, significa que eu começo a fazer meu desenho num ponto, vou fazendo o meu traçado e eu finalizo no mesmo ponto onde eu comecei, ou seja, ponto de início e ponto de fim, eles coincidem, por isso que ela é uma linha curva fechada, onde todos os pontos dessa linha curva fechada, repara que eles são equidistantes de um ponto central. Ou seja, todos esses pontos dessa minha linha curva fechada possuem uma mesma distância em relação a esse ponto central. A isso eu chamo de circunferência. Repara que a circunferência, então, ela pode se assemelhar à minha aliança, porque, de certa forma, eu estou falando do contorno aqui. Agora, se eu estiver falando, além de todos esses pontos que são equidistantes, têm uma mesma distância do centro, eu estiver pegando todos esses pontos internos à circunferência, que aí eu poderia fazer uma analogia a uma moeda, por exemplo, onde eu pego, além do contorno, eu estou pegando toda a parte interna, repara que é isso a gente chama de círculo. E aí é óbvio que essa circunferência ela possui alguns elementos muito importantes. Nós vamos começar com um que se chama raio. O que é o raio? Na verdade, o raio é um segmento de reta cujas extremidades são pontos onde um desses pontos é o centro da circunferência e o outro ponto, que é a outra extremidade, é justamente um ponto que pertence a essa circunferência. Então, a esse segmento de reta a gente chama de raio. Um outro elemento que a circunferência possui é o que a gente chama de corda. O que é corda? Corda é um segmento de reta. Repara aqui, ó, que eu vou pegar uma caneta para mostrar para vocês como se fosse um segmento de reta. Então, corda é um segmento de reta cujas extremidades são pontos pertencentes à circunferência. Repara aqui, pela corda que eu tracei aqui, que está em roxo no desenho, esse ponto e esse ponto, que são os pontos das extremidades desse segmento de reta, estão sobre a circunferência. Essa é a definição de corda. Além disso, numa circunferência, nós possuímos o diâmetro. O que é diâmetro? Galerinha, percebam que o diâmetro, ele é uma corda especial. Ele é uma corda que obrigatoriamente passa pelo centro. Repara que a gente pode chamar o diâmetro de corda, porque o diâmetro, ele é um segmento de reta cujas extremidades são pontos pertencentes a essa circunferência, ok? E existe uma relação importante entre diâmetro e raio. Perceba que o diâmetro, ele vale o dobro do raio. Assim como eu posso falar que o raio, ele vale, na verdade, a metade da medida do diâmetro, ok? Então, quando ele fala lá no vídeo que é uma árvore de 20 metros de diâmetro, significa que tem 20 metros aqui nessa parte vermelha. Agora, essa árvore, cujo diâmetro tem 20 metros, o que ele falou? Vamos analisar uma outra informação aqui matemática. Ele falou que essa árvore, ela coloca mais de 1.000 litros de água por dia, na atmosfera, obviamente, né? E aí eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês, que eu não sei se vocês sabem. A ONU, ela, na verdade, ela estipula que, ela diz que um ser humano, ele é capaz de viver com 110 litros de água por dia. Então, esses 110 litros de água seria o suficiente para escovar os dentes, tomar um banho, dar descarga, 2 descargas por dia em média, lavar uma louça, enfim, limpar a sua casa, quer dizer, tudo que é necessário, tá bom? Então, 110 litros de água. Então, vamos pensar que realmente as pessoas conseguissem ficar nesse consumo de 110 litros. Se nós formos pensar, se essa árvore, com essa copa, né, de 20 metros de diâmetro, tá liberando aí, vamos supor que seja 1.000 litros de água, tá bom, por dia. Se nós formos ver quantas vezes esses 110 litros cabe dentro do 1.000 para descobrir
para quantas pessoas essa árvore estaria, entre aspas, né, cedendo de água, né, para essas pessoas diariamente. Vamos ver quantas pessoas essa árvore conseguiria ajudar, entre aspas, com essa água aí, ó. Se nós fizermos o cálculo, vai dar 9,09090909. Perceba o seguinte, esse número que resultou, na verdade, ele é chamado de dízima periódica. O que é dízima periódica? Dízima periódica é um número que tem infinitas casas decimais e um período que se repete. No caso aí, o período de repetição é o 09090909. Então, para eu indicar isso usando uma linguagem matemática adequada, o que a gente faz? A gente geralmente coloca um tracinho sobre o período que se repete. Então, repara o seguinte, repara que diante do cálculo que eu acabei de fazer, eu percebi que essa árvore seria capaz de liberar diariamente que 9 pessoas, né, em média, aí, 9 pessoas precisariam para sobreviver ao longo do seu dia, né? É interessante a gente ter uma noção, né? Então, repara, ó, eu estou falando de uma árvore para 9 pessoas, tá, gente? Então, olha como isso é importante, tá bom? Agora, para vocês terem uma noção real, vocês já viram aquele galão, eu tô falando daquele galão grande de 20 litros, certo? Aquele galão grande de 20 litros, na verdade, se eu pegasse 50 galões, ó, eu tô falando de 50 galões daquele. Na verdade, 50 galões é o que equivale a esses 1000 litros que a árvore está liberando. Repara que 50 vezes 20 vai dar 1000, tá bom? Isso é só para vocês terem uma noção. E olha só que coisa interessante. Vamos falar do brasileiro, né? Repara que o brasileiro, ele consome em média mais do que a ONU recomenda e diz que, né, seria o suficiente para que um ser humano sobrevivesse. Dá uma olhadinha nessa reportagem aqui, só para a gente fazer um comentário rápido, ó. Tá escrito assim, brasileiro consome em média 154 litros de água por dia, tá apontando a ONU. Ó, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades, cada brasileiro consome em média 154 litros de água todos os dias. O número, que a princípio pode parecer baixo, ultrapassa os 110 litros necessários, alerta da Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU. Quer ver? Vamos ver quantos litros a gente, em média, consome a mais por dia? Olha só, 154 litros é o que o brasileiro consome em média. Se eu for ver a diferença entre o que ele consome e o que é indicado pela ONU, eu estou percebendo que o brasileiro consome 44 litros a mais por dia do que é o necessário de acordo com a ONU, ok? E aí, olha que interessante. Se eu quiser saber quantos galões o brasileiro consome em média por dia, só para ter uma noção real da coisa, porque a gente está falando daqueles galões grandes de água de 20 litros, tá bom? Se eu quiser saber quantos galões cada ser humano consome por dia, vocês concordam que basta eu descobrir quantas vezes o 20 cabe dentro dos 154? E essa ideia de quantos cabem, matematicamente falando, me remete a uma divisão. Então, olha o que eu vou fazer. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou pegar o 154 e vou dividir por 20. Repara que 154 dividido por 20 vai dar 7. 7 vezes 20 vai dar 140. Para chegar no 154, restam 14. 14 não dá mais para dividir por 20. A gente coloca a vírgula e um zero. Fica com 140, que dividido por 20 vai dar 7. 7 vezes 20 vai dar 140. Para chegar no 140, resta 0. Ou seja, galera, cada brasileiro, tá, consome em média, diariamente, 7,7 galões de 20 litros, daquele que a gente conhece, né, de água por dia, tá bom? Se eu quiser saber quantos por cento a mais cada brasileiro está consumindo em relação à recomendação da ONU, olha só o que eu posso fazer. Repara que o 100%, que é o que recomenda a ONU, equivale aos 110 litros, ok? Só que eu não queria saber 110 litros, eu quero saber 44 litros a quantos por cento corresponde, ou seja, eu quero saber em quantos por cento a mais o brasileiro está consumindo de água diariamente do que o recomendado pela ONU, tá bom? Então eu tenho os 110 litros, mas eu não quero 110 litros, eu quero 44 litros. Então olha o que eu vou fazer. Num primeiro momento, para me ajudar, eu vou descobrir quanto é que vale 1%, ok? E aí olha que interessante, se 100% equivale a 110 litros, 1% vai equivaler a quanto? Vamos pensar? Do 100 para virar 1, significa que eu estou dividindo a porcentagem em 100 partes iguais. É isso que eu estou fazendo. Tanto que 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, proporcionalmente falando, eu vou dividir a quantidade de água, de litros de água, também por 100 para ver quanto é que vai dar.
Quando eu pego 110 e divido por 100, lembra que 100 é uma potência de base 10, então, e quando eu não enxergo a vírgula de 110, ela está à direita do número. Então, como eu tenho aqui 2 zeros, é como se eu deslocasse 2 casas para a esquerda. Quando eu desloco, ó, 2 casas para a esquerda, repara que vai dar 1,10, só que 1,10 é a mesma coisa que 1,1 litro. Ou seja, olha o que eu percebi. 1% equivale a 1,1 litro, ok? Só que eu não quero saber 1,1 litro, eu quero saber 44 litros a quanto que equivale. Porque eu quero saber quantos por cento a mais o brasileiro está consumindo do que o recomendado. Então eu vou pensar o seguinte, olha, repara aqui. Do 1,1 para o 44, repara que 44 é maior. Então eu estou aumentando isso em uma quantidade de vezes. Tem gente que percebe de cabeça quanto que é 1,1 vezes quanto para dar 44. Quem percebeu de cabeça já pode fazer o cálculo direto. Supondo que a pessoa não saiba de cabeça quanto que é, o que ela pode fazer? Ela pode fazer a operação inversa da que ela está pensando. Porque a gente não está tentando descobrir um número, que vezes 1,1 dê 44. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 44 e eu vou dividir por esse 1,1 para descobrir quanto vezes esse 1,1 dá 44. E aí, vamos relembrar um pouquinho divisão de números decimais? Lembra que na outra aula do canal, eu mostrei para vocês que para eu fazer a divisão, o primeiro passo é armar a conta que está aqui. O segundo passo é igualar a quantidade de casas decimais. Lembrando que casa decimal é o que vem depois da vírgula. Então, repara, aqui no divisor eu tenho uma casa decimal. Repara que quando eu não enxergo a vírgula do 44, ela está à direita do número, justamente porque a vírgula separa a parte inteira da decimal, e nesse caso eu só tenho parte inteira, eu só tenho 44 inteiros. Então, repara que no dividendo eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, como é que eu vou fazer? Se eu tenho que igualar a quantidade de casas decimais, eu vou acrescentar aqui 0 décimos. Afinal de contas, 0 décimos não vale nada mesmo, então eu posso acrescentar, não tem nenhum problema, tá bom? Então, ó, primeiro passo, armar a conta. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais, já igualei. Terceiro passo, cortar as vírgulas. Então, ó, tô cortando as vírgulas. E o quarto e último passo é fazer a conta que sobrou. Vamos ver quanto é que sobrou aqui, ó. Aqui sobrou 440. E aqui sobrou 11. Então, eu estou com 440 dividido por 11. Repara que o resultado dessa conta é equivalente ao resultado da conta 44 dividido por 1,1. Então, eu vou começar. Vou pegar o 44, dividido por 11 vai dar 4. 4 vezes 11 dá 44. Para chegar no 44, resta 0. Desci o 0, coloquei ele aqui. Portanto, 40 vezes 11 é que dá 440. Então, eu acabei de descobrir que eu vou ter que fazer 1,1 vezes 40 para dar 44. E se eu multipliquei a quantidade de litros de água que eu tenho aqui por 40, proporcionalmente falando, a quantidade de porcentagem também vai ter que ser multiplicada por 40. Então, se eu fizer 1 vezes 40, cara, olha isso. Eu vou descobrir que o brasileiro consome, em média, 40% a mais de água do que é o que é recomendado aí pela ONU, do que a ONU diz que seria o suficiente para que uma pessoa consumisse diariamente, tá bom? E só para finalizar esse assunto, acho que é muito importante ressaltar que isso que a gente está vendo é uma reportagem que fala de uma média de consumo do brasileiro. Só que, como é uma média, enquanto tem brasileiro que consome esses 154 litros de água por dia, é muito importante que vocês tenham consciência de que tem lugares onde as pessoas não têm água encanada, as pessoas não têm água nem para lavar a mão, né? Então, enquanto a gente tem esse 40% a mais de consumo de água para as pessoas, a mais em relação ao que a ONU está falando, né, para algumas pessoas, repara que não é toda a população que está tendo esse consumo excessivo. Aliás, desses 40%, às vezes, uma boa parte não é nem consumo, uma boa parte é desperdício mesmo. Por exemplo, se você passa numa rua e você vê um cano furado vazando água, isso é desperdício. Ou se você tem uma piscina e vai jogar toda a água fora e repor com outra água, na verdade, isso é um baita de um desperdício, tá bom, gente? Então, acho que é muito importante que fique claro, né, que a gente não caia nessa ilusão de achar, então, que, nossa, o brasileiro tá super bem, né? Tá todo mundo aí com 154 litros de água, consumindo aí todos os dias, entre fazer suas necessidades básicas, entre alimentação, claro, beber a água, né? Enfim, a água que se consome nos alimentos e por aí vai, mas não é isso que está acontecendo, tá bom? Como eu acabei de falar para vocês, existe uma boa parte aí sendo desperdiçada, mas também existe uma boa parte da população que não tem acesso à água nem sequer para lavar as mãos.